Mergulhada em uma to-do list com mais linhas do que a minha testa franzida pode contar, eu me pergunto: pra onde foi o tempo? Tô sentada aqui na frente da minha escrivaninha já tem horas e eu não risquei nenhuma das tarefas que eu precisava. Será que eu tô me distraindo muito fácil? Ou esse trabalho realmente demanda todo esse tempo? É tudo culpa do celular? Será que eu tô ficando cada vez mais incompetente ou é realmente uma questão de me organizar melhor? Tá, mas como faz isso? Eu nem sei se eu consigo. A crise do tempo perdido, casada com a crise da produtividade, faz a gente enlouquecer e vem com muitas ameaças. Não tem como fugir dessa crise. E já que ela vem, como fazer dela um estilingue ao invés de um peso? Bora descobrir juntas? Eu tô em crise, e você? Tô em crise. A mulher das crises sou eu, Júlia Salvatore, criadora desse podcast, e quem vai entrar e sair dessa crise comigo é ela, a musa das rotinas, criadora de conteúdo, Júlia Tessitore. Olá, Ju, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo, e você? Também, tudo certo. Ju, qual a sua maior crise de hoje? Hoje, acho que o que eu durmo e acordo pensando é sobre o meu trabalho no Instagram. Eu tenho uma conta, tenho pessoas que me seguem, várias pessoas que me seguem, um curso, inclusive, né, sobre rotina. Que é incrível, mas passa o arroba. Arroba Ju Tessitore. E Registrado. ao mesmo tempo em que eu lido com esse meu trabalho no Instagram, eu também sou mestranda em filosofia, em cinema da filosofia, enfim, em filosofia do cinema. E hoje acho que a minha maior crise é tentar entender, ou essa dificuldade de entender o quanto que eu deveria abrir mão de uma coisa ou de outra, ou como tentar conciliar essas duas carreiras que são bem complexas para você conseguir lidar, né? Inclusive hoje eu acordei com a matéria, enfim, do jornal falando sobre como que pós-graduandos têm altos níveis de ansiedade e como que Lógico. isso é difícil É de uma lidar. cobrança gigante. Uhum. Tem um livro que chama Vida de Equilibrista, da Cecília Troiano, Uhum. que ela fala que as mulheres, não só as mulheres, as pessoas lidam com vários pratinhos que elas têm que o tempo inteiro rodar. Só que o desafio é você identificar qual prato é de cristal, que assim, quebrou, você não conserta, e qual prato é de borracha, que você consegue, tipo, facilmente deixar cair no chão e Uhum. isso vai, tipo, não vai ser tão ruim. Sim. E eu acho que você, com tantas frentes tão importantes, o desafio é você dar 2 passos pra trás e falar: "Tá, o que é mais importante pra mim agora?". Com certeza. E acho que é muito mais fácil você trabalhar com muita motivação. Então, até, sei lá, mês passado, a minha motivação estava super alta no meu trabalho como pesquisadora no meu mestrado. E aí, de uns tempos para cá, essa motivação tem caído muito, e é muito mais difícil, eu acho que o tanto de energia que você tem que ter para conseguir trabalhar sem estar motivada é muito mais difícil. Então, É. antes estava sendo até fácil, assim, por um ano tem sido fácil conciliar o meu trabalho no Instagram com o meu trabalho como pesquisadora. E agora que a minha motivação tá caindo em relação à minha pesquisa, né, como que eu tiro essa energia? Como que eu consigo acordar e fazer uma coisa que eu não tô nem um pouco motivada pra fazer, sabendo que talvez no longo prazo seja a escolha correta, porque, enfim, né, é uma escolha Vai te muito agregar. mais que lá no começo era uma coisa óbvia pra mim, que eu queria ser professora, que eu queria fazer mestrado, doutorado, e agora que não é mais tão óbvio assim, e que meu Instagram tá crescendo muito, e que tá tudo dando certo no Instagram, né, como que eu consigo tirar essa motivação de algo que De não tá manter. legal. E às vezes aceitar que também o seu motivador inicial não tá mais ali, né, porque eu acho que é Uhum. isso, todo dia a gente precisa achar uma motivação nova, porque a rotina, tipo, se você cai num negócio da mesmice, eu trabalho, eu vou todo dia lá, eu bato ponto, fico de tal hora até tal hora, eu saio, tem uma hora que você perde o porquê, e o Sim. porquê acaba sendo a coisa que mais te leva, querendo ou não, Uhum. e às vezes o porquê muda, então você tem que decidir, ou eu vou achar outro porquê, ou eu vou aceitar que não tem mais um porquê, e aí eu vou ter que mudar minha rota, né. Com certeza. E eu acho que a crise, assim, atual tem a ver com o quanto que eu preciso produzir, mesmo que não esteja motivada, porque a gente não vai estar motivado todos os dias, isso é, tipo, óbvio. Sim. Eu não vou acordar todos os dias super feliz de ter que escrever não sei quantas páginas de filosofia, de ter que ler um texto de filosofia, de ter Denso. que postar nos stories. Tudo bem, eu já aceitei isso, mas e se, tipo, faz um mês que eu não tô motivada pra isso, né? Talvez não seja só
conseguir ser constante e deixar a motivação de lado, mas talvez prestar atenção, por que será que eu não tô tão motivada, né? E abrir mão de algo que a gente passa muito tempo construindo é muito difícil, seja para É. você abrir mão de um trabalho, de um estágio, de uma faculdade, né, que também aconteceu comigo, mas imagina, você passa 4 anos focado em uma coisa, como que você vai jogar aquilo fora? A gente sabe que não é jogar fora, Mas é mas deixar ir, abrir mão. sim. E eu acho que já entrando na crise desse episódio, que é a crise do tempo, eu acho que o abrir mão é fundamental para lidar com a crise do tempo. Porque hoje em dia a gente tem um tempo fechado. É um negócio tipo assim, tá, eu tenho meia hora para fazer tal coisa. Ou um dia para fazer 1000 coisas. E você ter que decidir, tá, isso vai caber, isso não vai caber, eu acho que é fundamental pra gente conseguir se livrar um pouco dessa crise. Uhum. Porque é isso, é muita cobrança. E a gente tem 1000 atividades pra incluir numa semana, Sim, né? eu percebo, assim, a cada dia que passa, eu percebo como que talvez seja uma coisa boa a gente ter um limitador, né? Então é bom a gente ter 24 horas no nosso dia, porque senão a gente começa a achar que tem que dar conta de tudo. Então eu tenho que fazer todas as Total. carreiras, todas as graduações, eu tenho que testar todos os tipos de trabalho até achar o que eu sou apaixonada. E ainda colocar hobbies, família, amigos, saúde. Exato, então tudo é prioridade, a gente ter um limite, assim, super objetivo é importante. Mas também é importante a gente considerar um tempo muito mais subjetivo, eu acho, né? Que é aquilo que você estava falando, que nem sempre as mesmas coisas vão demorar ao mesmo tempo para pessoas diferentes, né? E as pessoas, eu acho que hoje em dia a dificuldade é essa, é a gente entender o nosso tempo. Porque o tempo que a gente tava falando antes de começar a gravar aqui, o tempo virou um commodity, né? E a gente virou meio que exploradores de nós mesmos nesse sentido, porque é isso, só depende de você. É aquele discurso, né? Sim. No pain, no gain, você tem que ir, porque só depende de você, e se você não der conta, quem vai dar pra você? E a gente acabou virando exploradores de nós mesmos, porque é isso, quanto mais coisa você consegue fazer com o tempo que você tem, melhor você é. Com Isso certeza. virou um medidor de eficiência das pessoas. Tipo assim, ah, não, a Ju, ela administra super bem o tempo dela, então ela é uma pessoa mais evoluída, ela é uma pessoa melhor. E aí que se você não consegue, você entra numa crise de assim, eu não sou suficiente, eu não dou conta, né? E Com você certeza. vai se afundando num buraco de... Tipo, eu acho que ineficiência é a palavra, né? Sim, eu acho que também você começa a se duvidar um pouco, né? E mesmo pra mim, que, sei lá, faz 1 ano que eu tô criando conteúdo sobre isso, então é algo que eu penso todos os dias. E mesmo assim, a gente se percebe em algumas armadilhas, né? Então, por exemplo, eu entrei no meu mestrado e eu lembro que a primeira coisa que meu orientador falou é assim: Júlia, vai com calma. Eu entrei assim, não, eu quero fazer minha qualificação super rápido, porque eu quero começar a dar aula, então o mestrado que dura 3 anos e meio, eu quero fazer em 2, que não sei o que lá. Eu entrei muito nesse pique. E aí meu orientador falou assim: Ju, a filosofia tem o seu próprio tempo. Você vai fazer, sei lá, um mestrado em 2 anos na economia, mas na filosofia você precisa do tempo da filosofia. E aí eu comecei a falar assim, não, tudo bem, eu acho que isso faz sentido. Fui começando a entrar nesses prazos muito mais alongados, por entender que a filosofia tem o seu próprio tempo. Até que, como eu estava te falando antes da gente começar a gravar, meu orientador me ligou e falou assim, Júlia, você tem que correr. Esse texto não está à altura desse tanto de tempo que você está pesquisando. Então, foi um momento em que esse tempo muito mais subjetivo da filosofia ter o seu próprio tempo bateu com um tempo muito mais objetivo do prazo da minha qualificação. E aí eu comecei a entrar em crise, porque são 2 coisas que não estavam muito alinhadas, sabe? É muito louco como a gente tem várias linhas de tempo. Porque assim, você tem esse tempo mais subjetivo, você tem o tempo de prazos, que é um tempo muito mais carrasco nesse sentido. Você tem o tempo do ano, da vida, porque a gente vai tendo que conciliar muitos momentinhos. A gente vai dividindo o tempo em várias caixinhas e como que um concilia com o outro. Porque o objetivo de fazer um mestrado, que tá muito mais no âmbito da conquista, tipo, a um longo prazo de algo que você quer trazer, tem que casar com o tempo do hoje, das Sim. horas, do que vamos. Tipo, e eu acho que é esse casamento que deixa a gente muito louco. Sim. Fora as expectativas que você coloca. Do tipo assim, com 27 anos, eu tenho que estar morando sozinha, eu tenho que estar já namorando com um relacionamento super estável, daqui a pouco eu vou engravidar, casar, ter filho, depois disso eu vou estar no trabalho dos meus sonhos. Então, Sim. você vai... Tipo, isso tudo que você olha na projeção tem que ser construído no pequeno, né? No dia a dia. É muito doido isso. E eu acho que algo que também é muito difícil é você ter como base, como talvez o norte, gerações passadas. Então, o que para uma geração, sei lá, dos meus pais, dos nossos pais, era um tempo
normal, entre aspas, hoje talvez não seja esse mesmo tempo normal. Então, se, sei lá, minha mãe, ela me teve com 25 anos. Uhum, Eu novinha. tenho 26 anos e, tipo, não tô nem um pouco perto de ter um filho, sabe? De querer ter uma família, assim, tá longe Aham. disso. Então, e a geração mais próxima que eu tenho. E Sim, mesmo assim já tem um descompasso gigante, né? e você sente essa pressão Eu, mesmo. eu sinto, eu sinto porque a gente tem como norte alguma referência, assim, né? No caso são os meus pais, os meus tios, enfim, alguma pessoa assim perto, né? Tem a família, o mais louco aqui tem as pessoas perto, mas eu acho que tem as referências também do mundo lá fora, tipo, Sim. isso é uma coisa que eu estava pensando muito ultimamente. Meu namorado é desse mundo meio startupper, Uhum. empreendedor, essa coisa. E eu percebo nele essa ansiedade bizarra de, tipo, aos 20 anos, ter fundado uma empresa ganhando bilhões, uma startup que recebeu investimento, e é tipo assim, aquela Forbes Under 30, e Uhum. aquele negócio bizarro. E aí, antes eu olhava pra isso e falava assim, nossa, é do mundo dele isso. Mas não é, tipo, é bizarro como isso se transfere pra todos. Então, assim, a gente em comunicação, rádio, TV, cinema. Não, aos 23 eu já tenho que ter produzido um mega filme. Uhum. Eu já tenho que estar com uma conta no Instagram bombando, cheia de seguidores, e as pessoas, tipo, gostando do que eu faço. A gente tem hoje muito essa. Não só esse encurtamento, mas essa pressão de ter sucesso muito cedo. Sim. E, tipo, a gente esquece que às vezes isso demora muito. É porque por causa de alguns exemplos, e a sociedade colocando também isso como a meta máxima, tipo assim, você é um excelente jogador Uhum. se você chegou aos 20 anos com, sei Sim. lá, um texto aprovado e publicado, Uhum. sei lá, pelas melhores instituições, ou se você conquistou o trabalho dos seus sonhos tão cedo. E isso é muito louco porque a gente fica numa frenese, assim, né? E já não basta o exemplo dos pais que a gente tem dentro de casa. Você tem lá fora um exemplo de assim, vamos, seu tempo tá acabando. É, é, Você é tá ficando muito, velho. é muito isso. Eu lembro quando eu era menor, eu assistia, sei lá, um filme, uma novela, algum programa com apresentadora. E aí eu sabia que aquela pessoa tinha 19 anos, tinha 20 anos. Aí eu pensava, eu com os meus 14 anos, nossa, que legal, né? Quando eu crescer, eu quero estar num lugar assim. Uhum, Até que você pega e vira, né? Você passa a ter, sei lá, 21, 22 anos. E aí você pensa assim, nossa, as minhas referências com 20 anos já eram alguém, tipo, já tinha alguma coisa estabelecida, já tinha aham, exatamente. alguma projeção do nível que eu gostaria de ter. E aí o tempo vai passando, por exemplo, eu tô com 26. As minhas referências já começam a não bater tanto, assim, sabe? Eu vejo alguém que tá, sei lá, entrou no doutorado com 26, 27 anos, eu já penso, tá, objetivamente, não tem mais como eu fazer isso, porque não tá totalmente descompassado do Aham, meu da minha trajetória, porque essa pessoa, ela entrou direto na faculdade, ela entrou direto na faculdade que ela queria, ela entrou direto no mestrado alinhado com o que ela queria, e eu não, por exemplo, eu entrei numa faculdade que não fazia muito sentido, terminei a faculdade, fui fazer uma outra faculdade, fiquei testando algumas coisas lá, fui fazer meu mestrado em outra área. é. E aí a gente se compara com exemplos que vão ficando pra trás, você já percebe que tá, isso daí eu já não sou mais capaz de fazer, o que que eu sou capaz ainda, né, e aí você tem que buscar alguma referência com, talvez, a sua idade, talvez um pouquinho mais, né, do que Exatamente. você, e aí você percebe que talvez não tenham tantas pessoas tão empolgantes, assim, com a Eu sua acho que esse é o idade. mais louco, as referências, tipo, porque como que a gente tem de referência? Teoricamente, é o que a gente vê na internet, a gente vê nas redes sociais, na TV. São pessoas que, teoricamente, por estarem lá, já Uhum. venceram, vai, entre Sim. aspas, né? Não são pessoas que estão nessa luta diária. Óbvio que também, na verdade, são, né? Porque Uhum. fora das telas, elas são pessoas que nem a gente, com desafios, problemas. Sim. Mas eu acho que isso também dá muita ansiedade. Foi um dos motivos para eu querer fazer esse podcast. Tipo, trazer exemplos reais de pessoas que estão vivendo essas crises constantes de mudar de rota e de, tipo, tá tudo bem você não saber e tá tudo bem você não ter controle nenhum. Uhum. Principalmente, a gente estava falando disso também antes de gravar. A gente falou muita Uhum. coisa antes de gravar, muita coisa. Mas dessa pressão que a gente tem em cima das nossas rotinas, né? Porque você fala muito sobre rotina, Uhum. sobre como construir sua rotina ideal. E eu acho que isso é muito legal, porque a rotina, ela vem com um tabu, né? Porque eu, por exemplo, pensava, tá, eu tinha pavor de rotina. E eu vi você falando, você tem uma rotina, de qualquer jeito você tem alguma Sim. rotina, que é a sucessão de coisas que acontecem no seu dia. Exato. E eu tinha muito esse medo, porque assim, até que ponto a rotina te ajuda, ou ela acaba virando mais uma cobrança em cima de Uhum. você? Essa linha é muito tênue, né? E eu acho que você é uma pessoa ideal pra me responder essa pergunta, porque eu acho que é isso, eu vou ter a minha rotina, mas
Até que ponto? Eu me cobro muito. Então, eu coloco minha rotina, eu vou ficar me cobrando. Vai ser mais uma cobrança de eu ir atrás. Tipo, tá, acordo 6 horas da manhã, tomo meu shot matinal, alongo meu corpo, faço isso aqui, Uhum. sabe? Sim, e é acho que uma dúvida, uma questão muito comum essa, porque a gente realmente enxerga essa rotina como algo muito estático. Então, seria o equivalente a você Uhum. pegar um papel, escrever lá todos os seus horários e pronto, tó, essa sua rotina segue esse roteiro aqui. Se você, sei lá, desviar um pouco desse roteiro, quer dizer que esse dia deu errado. Você pode fazer amanhã direito, mas esse dia já deu errado, né? Exato. Nossa, muito. Tinha essas. E, tipo, jogava fora. Não consegui fazer tudo que eu tinha me proposto, joguei esse dia fora. Sim, Amanhã eu tento de eu novo. sei que tem muitas pessoas, eu já passei por isso, que, vamos supor, né, essa sua lista de rotina ideal, assim, que você colocou totalmente estática, você acorda às 5h30 da manhã, aí às 5h40 você lava o seu rosto e às 5h50 você toma o seu shot matinal. Se 5h56 você tomou o seu shot matinal, você já começa a sentir, tá, esse dia Putz. não tá dando certo, né? Ai, será que eu vou conseguir Aham. sentar pra estudar? Porque hoje já não tá dando certo. E isso leva a gente para o buraco, tipo, Vira uma bola de neve. é aquela sensação de que, sei lá, deixei a bola cair, deixa eu chutar logo esse negócio pra longe, né, porque eu não tô a fim mais de lidar com isso, porque hoje o dia já tá tudo errado, né. E isso Total. faz com que a gente, acho que existe essa cobrança da gente seguir algo como se fosse esse modelo totalmente estático, que isso Engessado, né? prejudica muito a nossa relação com o nosso dia, e também essa questão de você não se permitir um certo desvio, uma certa diferença de um dia para o outro, né. Então, o que eu tento fazer, que tem ajudado muito a lidar com a minha própria vida, é entender a nossa rotina muito mais como, tudo bem, você pode pegar e fazer uma lista dos seus horários, porque isso realmente ajuda a gente a ter um guia, sabe, isso é importante. Mas acho que a minha maior tarefa e, assim, tudo que a gente ensina é também algo que a gente está tentando entender, né, eu acho que tem muito Uhum. a ver com isso. Mas a gente listar, por exemplo, os nossos comportamentos com o horário, também exige um olhar para trás de entender: "Tá, não consegui fazer nesse horário, mas por que que eu não consegui fazer nesse horário?". Talvez essa sua lista, um dos primeiros pontos, né, talvez essa sua lista não esteja muito compatível com a sua realidade. É muito comum que a gente pegue, sei lá, eu fazia isso, muitas vezes fazia isso. Abria no Pinterest e colocava lá, tipo, rotina, matinal. E aí, no Pinterest, ou sei lá, até no Instagram deve ter uma lista de várias rotinas. Aham. Que aí você pega e tá, ok, essa é a receita, eu vou tentar fazer isso na minha vida, porque se minha vida tá um caos, pelo menos isso, né, deve me Isso vai guiar pra algum lugar. E é você tentar incorporar essa rotina de qualquer outra pessoa que talvez não more aqui no Brasil, que talvez não tenha a sua idade, que talvez não tenha que, sei lá, fazer faxina no quarto, que talvez não tenha que pegar ônibus, que talvez... São muitas questões. Tentar encaixar a sua vida nessa lista é totalmente acho que uma receita para frustração, sabe? Aham. Então, acho que o meu 100%. primeiro trabalho que eu tento ensinar, que eu tento aprender também, é a gente conseguir olhar para nossa realidade, que foi o que você falou. A gente já tem uma rotina, você já tem uma rotina. Talvez exista uma variação muito grande, mas você já tem alguma sequência de hábitos que você costuma fazer. É muito normal que, sei lá, eu tomo banho de manhã, eu tomo banho à noite. Tipo, isso já indica algumas Alguma coisas. rotina. Tudo bem, talvez você tome banho aleatoriamente a cada dia, mas normalmente a gente já tem algumas preferências, sabe? Total. Então, eu acho que é muito mais saudável a gente começar a identificar essas nossas rotinas que a gente já tem e tentar entender, tá, mas eu tô fazendo esse comportamento muito no automático. Se eu quisesse fazer alguma coisa um pouquinho diferente, como por exemplo, eu não tomo café da manhã, eu tô sempre atrasada e vou correndo para a faculdade. Talvez isso esteja me prejudicando, seja tipo na minha saúde, seja, enfim, comer rápido pode gerar uma ansiedade, chegar na faculdade passando mal. É muito Aham. comum que isso aconteça. Tá, então eu identifiquei isso, o que que eu posso fazer para tentar ajustar um pouquinho esse momento do meu dia? Eu posso acordar Um pouco mais cedo. 20 minutos mais cedo, mesmo que isso, acho que na balança, né, você perde um pouco do seu sono, mas você ganha um tempo de, talvez, de café da manhã, que tudo bem que você pode, talvez, compensar isso dormindo um pouquinho mais cedo, né, e aí você vai Você vai tendo puxando que lá pro... é um Tetris, né, você vai tendo que exato, é um quebra-cabeça. Mas talvez seja mais saudável para você ter esses 20 minutos. E 20 minutos, assim, é nada, né, mas aos poucos você vai cultivando isso. Também tem a ver com você não tentar colocar 20 coisas diferentes da sua nossa, rotina, essa é né. a maior dificuldade, né, porque eu acho que isso pra mim, abrir mão é muito difícil, Uhum. de tudo, ainda mais que você tem a maioria das pessoas tá conciliando faculdade
com trabalho ou estágio, com amigos, com família, com saúde. São tantas caixinhas que você vai tendo que conciliar, que quando você vai ver no dia... Tipo, eu sou a pessoa que quero abraçar tudo. Eu quero trazer tudo pra dentro do meu tempo. Eu não consigo sair de casa sem dar tchau pra minha mãe direito, sem saber que eu tô, tipo, dando atenção pras pessoas mais importantes da minha vida. E isso, pra mim, é esse abrir mão de falar assim, não, pra eu ficar bem, pra minha saúde mental tá legal, eu preciso não estudar tanto quanto eu achei que eu fosse. Sim. Ou não encontrar meus amigos esse final de semana porque eu quero descansar. Exato. E aí eu acho que entra a importância da gente ter um limite desse tempo mais objetivo. Porque senão, essa cobrança, ela quase que é válida. Se eu tenho um tempo infinito, talvez seja tudo bem eu me cobrar infinitamente. Mas se eu não tenho um tempo infinito... Que é o caso? Que assim, é o caso de todo mundo. E aí a gente pode até entrar naquela questão que, todo mundo tem 24 horas. Não, é diferente. Para cada um, você tem as demandas, as exigências diferentes, né? Foi o que eu falei. Às vezes a pessoa demora 3 horas por dia de transporte público. Tem gente que demora, sei lá, 2 horas por dia para cuidar do irmão, para levar a mãe pro trabalho. Enfim, são muitas questões. Mas a partir do momento que a gente estabelece um limite, que foi o meu caso, decidi acordar cedo, que é algo que, assim, hoje em dia já é muito mais tranquilo pra mim. Decidi que eu quero acordar às 5h30 da manhã pra tentar cultivar mais esse meu momento da minha pesquisa. Eu tive que abrir mão de, no dia anterior, passar 1 hora, 2 horas assistindo série com o pessoal que mora comigo, né? Nós somos em 5 lá em casa, é tipo uma república, assim, Que delícia, E uma galera. E é o momento mais gostoso, era um momento muito gostoso pra mim, tipo, voltar da minha escalada, que eu escalava, sei lá, até as 7h30, 8 horas, preparar uma janta e ficar no sofá com todo mundo dando risada. Era um momento prazeroso. Isso é muito difícil, né? E aí eu fiquei pensando assim, mas será que eu tenho que abrir mão disso pra poder acordar cedo, pra poder lidar com a minha pesquisa, né? E é difícil, assim, a gente pode pensar assim, mas a gente não tem que abrir mão de tudo. Não tem que, mas nesse caso, colocando na balança, eu percebi, eu posso ter outros momentos com essas pessoas que moram comigo que eu gosto de ter esse momento, talvez no almoço, assim, ao invés de ter 1 hora de almoço, ter 2 horas de almoço, e abrir mão desse momento à noite. Eu tive que abrir mão, não foi uma coisa assim, muito óbvia, fácil, simples, não, né? É, porque isso envolve tempo livre, né? E é outra pauta que eu tinha que trazer aqui, porque, cara, hoje é bizarro. O tempo livre virou uma questão. Pra mim, é assim, eu tenho, sei lá, 1000 coisas pra fazer, e eu tô a semana inteira frenética. Chega no momento que era a hora pra eu ter descanso, que é o intervalo, rola uma culpa de assim, nossa, não, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, não é possível que agora eu tô sem nada pra fazer. Tipo, não é possível que... O que eu faço? E aí, sei lá, mesmo que eu faça uma lista das coisas que eu queria fazer, eu tentei fazer isso uma época, tá? Vou fazer agora que eu tô no caos, eu vou fazer uma lista das coisas que eu quero fazer quando eu tiver tempo livre. Deixava a lista lá. Eu ia pegar a lista na hora que eu tivesse o tempo, às vezes eu não tava afim de fazer. Porque às vezes você tá tão cansado que você só quer deitar no sofá e vegetar. Ficar olhando pro teto ou, sei lá, deslizando a tela do Instagram. E o tempo livre virou um motivo de culpa. Sim. É muito louco. E a gente não consegue, eu acho, né? Pelo menos a gente não consegue descansar estando com culpa de estar descansando. Nem um pouco, nem um pouco. E aí gera outra frustração, porque acabou o tempo livre, você não descansou o que você queria, e aí? Perdi o tempo livre. É um pouco, agora, em momento de Copa, não sei como vocês estão lá, mas assim, eu nem tava tão nessa expectativa, mas lá em casa tá todo mundo assistindo todos os jogos, a gente tem bolão lá de casa, e a minha vontade de ficar sentado no sofá assistindo todos os jogos. Só que também eu tenho que colocar na balança, tá? Eu preciso cumprir com as minhas obrigações, né? Mas aí, se eu tiro um momento pra assistir algum desses jogos, eu me sinto culpada. Tipo, será que eu devia estar aqui fazendo isso? Será que não, né? E nem sempre é uma culpa tão absurda assim. Porque realmente, né? Sei lá, você passar o dia assistindo 4 jogos de futebol é um pouco difícil, né? Tem outras coisas pra Exato, tem incluir. outras demandas. O orientador tá me ligando dia sim, dia não, sabe? Então, Nossa. Então, é difícil, né? E a gente volta para aquela questão que eu tava falando, né? Seria muito mais fácil sentar na minha escrivaninha para escrever a minha dissertação se eu tivesse muito motivada. Mas, dado que não estou motivada, minha vontade de ficar na TV assistindo os jogos da Copa, sabe? Nossa, 100%, 100%. Acho que agora chegou o momento da gente tentar sair dessa crise, porque eu acho que as principais problemáticas que eu vejo é um pouco, principalmente abrir mão, que eu acho que a gente falou muito,
abrir mão das coisas que você não vai dar conta de fazer nesse momento. Então, talvez listar quais são suas prioridades e Uhum. olhar pra elas, digerir elas, assim, sabe? Sim. O que realmente você quer construir a curto e longo prazo, né? Eu acho que Uhum. considerar isso é muito importante. E planejar, né? Aí entra muito você, o seu trabalho, que eu acho que esse é o principal ponto. Você saber construir dentro do que você decidiu que você quer incluir no seu tempo. E como você vai construir isso, né? Pra esse tempo Sim. ser produtivo. Sim, eu acho que em relação a essa questão dos limites, não sei o que vamos ver se a gente acha que isso faz sentido, né. Mas, ok, dado que a gente tem um tempo limitado, se a gente quer mudar alguma coisa nessa nossa rotina, acho que é legal aquela pergunta que a gente tinha falado, tá, o quanto que isso tá me beneficiando e quanto que eu seria beneficiada se eu abrisse mão pra fazer outra coisa, né. No meu caso que foi algo que eu consegui resolver, que foi eu acordar cedo. O quanto que eu estou sendo beneficiada de ficar até a noite com os meus amigos. Ah, isso tá me trazendo, sei lá, um momento social muito importante. O quanto que eu vou ser beneficiada, né, pensando na minha própria vida, se eu acordasse 5 da manhã e ficasse das 6h30 até as 10 horas da manhã trabalhando na minha pesquisa. Tá, talvez eu seria mais beneficiada ainda, né, dado o meu cenário atual, se eu me dedicasse a essa minha pesquisa. Ok, vou abrir mão disso. Isso foi uma coisa que eu consegui resolver. Mas, por exemplo, nessa crise que a gente tá falando, que é a minha atual, não tá tão óbvio assim, sabe? O É quanto que aí eu que pega, né? preciso abrir mão do meu trabalho no Instagram, que é o trabalho que hoje me gera alguma renda, então que, tipo, me mantém morando sozinha, quanto que eu posso abrir mão disso para me dedicar para pesquisa, sendo que eu não tô tão motivada assim, sendo que isso nem é uma fonte de renda, tipo, considerável, né, mas é o momento que eu tô tentando levantar os pontos. Eu não preciso decidir hoje. Posso demorar o meu tempo para decidir. Mas é importante que eu tenha um olhar um pouco mais atento a isso, né, eu acho, pensando aqui com você, assim, talvez faça sentido começar a identificar esses 2 lados e o quanto que realmente eu tenho que abrir mão de um, tenho que abrir mão de outro, porque o meu dia ele é limitado, sim. Sim, total. Lidar com o tempo é um processo reflexivo, né? Não tem muito jeito. Acho que por isso que é tão difícil. Porque é uma crise que demanda você fazer um mergulho interno. Porque isso envolve os seus sonhos, os seus objetivos, os seus valores. Uhum. Envolve aquela questão gigantesca de quem sou eu que eu vim fazer aqui, pra que eu tô aqui. Sim. Então, eu acho que é um processo tão denso que não é só você chegar e, tipo, ai, não, organizar seus horários num Google Agenda e Exato. acabou. Essa é a sua vida, né, tipo, se eu sempre falo isso, se você abre o seu Google Agenda e tem uma crise de ansiedade só de olhar a quantidade de compromissos, essa crise não está sendo gerada pelo Google Agenda. É a sua vida, sabe? Você Exatamente. tá conseguindo olhar de uma forma mais objetiva para sua vida. Então você não tem que não usar o Google Agenda, tá? Talvez tenha algumas questões, né? Mas Aham. acho que isso é um alerta de que você tem que pensar como que você está alocando esse seu tempo. Porque se eu passo, sei lá, 5 horas do meu dia no Instagram como meu trabalho e 5 horas sei lá, 2 horas do dia na minha pesquisa, quer dizer que eu tô dando mais importância Uhum. para o meu trabalho no Priorizando isso. Instagram. Total. Não é uma coisa ruim em si, mas indica como que eu tô valorizando um trabalho, desvalorizando outro trabalho, né? Essas minhas prioridades indicam o que realmente vale a pena para mim, né? Então, acho que por isso que é importante a gente pensar quanto tempo que a gente gasta em cada atividade. E a gente pode só ficar pensando, mas a gente pode também pegar um papel e começar a anotar, sei lá, Total. avaliar hoje quantas horas eu passei nisso, quantas horas eu passei naquilo, sabe? Talvez isso te dê alguns insights um pouco mais objetivos, né? Não sei. E eu acho que é você assumir essas rédeas, né. Eu tô pensando, dá pra fazer uma listinha, de repente, tipo, pensar nas Uhum. horas do dia, tipo, assim, Sim, pensa como se fosse pesos de horas, exato. as suas prioridades listadas por ordem, tipo, Uhum. considerando tudo, porque eu acho que também não dá pra deixar nada de fora nisso, tipo, das coisas que você realmente quer. Sim. E aí meio que fazendo pelo peso da importância daquilo tem, o Uhum. peso de horas que você vai dar pra aquilo, Exato. semanal, né, eu acho que é mais fácil do que pensar Eu acho. porque diário é impossível. Eu acho que teria que ser semanal, porque às vezes, sei lá, segunda-feira é o dia que você tem aula, então você vai ter que dedicar um tempo para essa aula, mas terça-feira você não tem aula, por exemplo, né, então já começa a ser diferente, tipo, eu, sei lá, tenho atendimento, faço minha psicóloga, vou à minha psicóloga uma vez por semana. Se você considera por dia, fica um pouco perdido, né, então eu vou dividir esse tempo da minha psicóloga em 7 dias, não faz É, sentido, não né. faz sentido. Eu gosto de pensar semanalmente. E eu acho que você pode pensar, assim, é uma coisa que eu tento fazer, que talvez eu devesse
exercer um pouco mais isso pra entender essa minha crise atual, Uhum. entender como se fosse uma carga horária, tipo a carga horária da faculdade. Assim, Aham. você tem lá as matérias, você tem lá quantas horas, qual é a carga horária de cada matéria, isso equivale a algum peso, né? Então, uma prova de uma matéria peso 2 tem um maior peso do que uma prova de uma matéria peso 1, né? É um Total. processo, Sim. assim, que nem sempre é ruim. Às vezes eu fico pensando, tipo, quanto que eu preciso ficar racionalizando todo esse meu, sei lá, essa minha organização, né? A forma como eu tô lidando com os meus projetos, mas eu acho que até esse passo é saudável, né? Então, listar quais são os seus projetos em aberto, quais são essas suas demandas. E aí, é o que você falou, eu acho, não deixar de fora nada. O seu lazer, o Uhum. seu. Enfim, às vezes você gostaria de incluir mais na sua rotina, visitar museus, visitar exposições. Sim. Então é legal também colocar, tipo, esse tempo mais cultural, que não deixa de ser, às vezes, um momento de reflexão, até o de Total. saúde mental, E assim. pra quando esse tempo chegar, você não sentir culpa. Uhum. Tipo, se você inclui o tempo livre Exato. nisso, quando chega, você fala: "Não, agora é a hora pra isso". Tipo, eu me É, planejei pra esse momento ser eu acho, melhor aproveitado. com certeza. E eu acho que incluir os momentos de reflexão também, porque, tipo, incluir um momento em que você vai parar e repensar. Tipo, porque eu acho que é isso, quando você coloca, você não fica no frenético. Ah, só tô Sim. vivendo, você esquece o porquê você fez. Uhum. E se você coloca, escreveu lá no comecinho, o que tá te motivando a fazer o mestrado? O Uhum. que tá te motivando a estar nesse emprego? O que tá te motivando a ir pra essa faculdade ou ter esse relacionamento? Você, quando a dúvida chega, e o momento de refletir chega, você tenta se lembrar. E tá, era esse o motivo. Ele continua fazendo sentido? Uhum. Não. Então tá, eu tô pronta pra mudar? Uhum. Não, então vamos continuar mais um pouquinho. Ou não, agora eu tô Sim, pronta pra mudar, então vou mudar. O que que eu preciso fazer? Eu preciso, isso demanda uma energia, né? Então acho que incluir pausas de reflexão faz com toda a certeza, diferença. com certeza. E às vezes a gente acha que é sei lá, uma coisa super meio supérflua, assim, é um acessório só da minha rotina ter o meu morning pages, ter o meu, tipo, bullet journal, não sei o que lá, essas coisas, sabe? Mas Aham. tudo bem, a gente não precisa dar um nome em inglês, alguma coisa assim muito, sei lá. Páginas da manhã. Mas sei lá, você ter um momento pra talvez no final do dia você pelo menos colocar assim, quais foram as 3 coisas que foram legais hoje? Isso talvez comece a te dar um sinal do que tá te deixando animada, sabe? Se o Nossa, mais sim. legal de hoje foi, por exemplo, vir aqui e gravar esse podcast, talvez eu devesse dar um peso maior pra momentos assim, né? Não sei, Totalmente. eu pensei isso agora. Acho que eu vou Não, começar a fazer isso. eu também tô pensando sinceramente, porque eu nunca tinha feito essa reflexão. Todo mundo fala, né, quando você tá, na dúvida do que seguir, né, porque eu tô muito nesse momento da carreira, Uhum, do que fazer, etc. sim. Todo mundo fala, o que te dá uma aceleração no coração, o Uhum, que te deixa, tipo, sorrindo, esse é o caminho, tipo, é por aí. Não é o outro, tipo, não é o sim, que... E eu acho que se você fazer isso todos os dias, vai te dando um quadro muito mais detalhado da sua vida, né. com Vou certeza. fazer, Ju. Eu acho. Estabelecemos É, o um primeiro passo, mecanismo. exato, eu É, acho, mas eu eu acho. acho que é um bom caminho pra sair da crise, é reflexão, depois dessa reflexão listar prioridades, Uhum. e com o tempo real que você Uma tem, carga horária objetiva, considerando que a gente tem uma vida limitada, de né. 7 dias na semana, 24 horas por Exato, dia, tipo, exato. bonitinho, E eu acho que também identificar que as suas vontades mudam. e tá tudo bem, Então, né. é difícil a gente ficar virando o navio toda hora, né, tipo, você tá indo para um lugar, e você muda para outro lugar, e você muda para é difícil isso, e nem sempre talvez seja mais saudável você ficar mudando toda hora para onde você quer ir. Uhum. Mas eu acho que talvez seja um exercício importante, né. Então, por exemplo, no meu caso, se, sei lá, faz um mês que nessas minhas 3 coisas do dia, a pesquisa não vem como uma coisa que foi alegre, que foi algo que me deixou feliz no final do dia, o que que isso significa? Não necessariamente eu tenho que abrir mão Total, do meu é. mestrado, mas não sei, talvez eu tenha que, por exemplo, considerando isso, eu fui lá na minha secretaria da filosofia e pedi 60 dias a mais para poder fazer a minha Um pouco prova, né, mais. porque eu precisava, tipo, foi aceito, amém, deu tudo certo. Graças a Deus. E talvez ao invés da minha qualificação ser em fevereiro, vai ser em abril, porque eu precisava desse tempo. Sim, Então não quer, acho que assim, se eu fosse decidir hoje, assim: "Júlia, você quer vai ou fica?", eu ia falar assim: "Meu, não quero mais esse meu mestrado, acabou, é. não aguento mais isso". Nossa, e é um peso, né, É, você desistir, porque acaba sendo uma desistência, e tá tudo bem exato. desistir, né. Uhum. Acho que às vezes é isso, você abre mão de um negócio pela sua saúde
mais profunda, né? Não só, tipo assim, ai, porque isso vai me gerar um tipo de status que eu queria muito, que talvez me Sim. traga uma satisfação, mas às vezes Uhum. vale essa satisfação que você quer agora? Sim, e às vezes tá tudo bem você demorar um pouco mais, né. Então eu preferi estender por, sei lá, 60 dias a minha decisão, ou então essa minha pré-banca, né, da qualificação, eu preferi do que ter que decidir agora. Talvez passe esses 60 dias e eu continue na mesma situação de estar nervosa sem saber o que fazer. Mas eu me dei esse tempo de avaliar com mais calma uma Total. decisão que é muito importante pra mim, né. Sim. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando para as pessoas qual é Aham, a sua maior crise de hoje. aham. E aí eu escolhi algumas que têm a ver com o que a gente tá Ah, falando, manda, manda. pra gente falar. Uma menina falou, tipo, no trabalho, eu tô perdendo tempo ou todo o estresse vale a pena pelo aprendizado? Que eu acho que é aquela questão de, assim, até que ponto o sacrifício vale a pena, porque mais pra frente eu vou colher o fruto disso, Uhum. ou não, tipo, só é uma coisa que eu nunca vou querer fazer. Esse discernimento é muito difícil, né? Te entendo, Aninha, que foi quem mandou. É muito difícil. Eu eu passei um pouco por isso no meu estágio, tipo, eu estava numa área que eu não estava feliz, e assim, era uma área ok, tipo, super ok, não era estressante, então não era igual talvez esse relato, né. Mas não estava me trazendo nenhum tipo de ânimo. E aí eu Uhum. mudei pra testar e eu comecei a perceber: "Tá, eu tô numa área muito mais legal e mesmo assim não sinto que eu tô indo pra nenhum lugar", sabe. Então, eu decidi sair do meu estágio por conta disso. Mas algo que talvez faça sentido, e que eu pensaria se eu tivesse nesse momento hoje, é muito olhar para essas referências. Então, se você olha para sua chefe, para o seu chefe, você gostaria de estar naquele lugar? Nossa, sim, isso ajuda muito. Porque aí você Tipo, você consegue perceber se você tem que tirar essa força, tipo, de onde quase não existe, porque é uma coisa que vai te dar os frutos que você quer colher, aham. ou às vezes não, você pensa assim: "Nossa, aquele trabalho parece muito chato". Não é Não lá é que eu quero aquilo chegar. exato. Com esse salário, com esse tempo, com essa rotina, com essa vida. Uhum. Nossa, eu acho que isso, olhar pra projeção do que vai ser você, ajuda Sim. muito. Talvez esse seja uma sugestão muito objetiva, né, Gostei. considerar isso, tipo, se o lugar do seu chefe é o lugar que você gostaria de estar, e também fazer essa meio que pesquisa de mercado, de entender outras opções. Você não precisa, eh, a partir do momento que você abre o LinkedIn e começa a procurar outros trabalhos, não quer dizer que você está abrindo mão do seu, mas você tá Exato. lá começando a sondar, Olhando assim, como quem não quer nada, olhando pra sabe. fora da caverna um pouco, É, tipo, eu acho que isso. exato. E aí outra menina perguntou, é parecido, 2 falaram meio que a mesma coisa, será que todo o nosso esforço vai valer a pena? Nossa, isso é mui pegou pesado, Eu não sei. porque eu acho que ninguém sabe, e o valer a pena é uma questão, porque o É. que é valer a pena, né, tipo, eu acho que esse é o segredo dessa fala, Uhum, porque valer a pena é o quê? É a felicidade? O que você tá buscando, né? É ser feliz? uhum. O que é ser feliz? Isso Sim, vai mudar? eu acho que dessa questão, talvez o valer a pena, o problema da pergunta, eu acho que é você apostar todas as suas fichas numa felicidade futura. É, nossa, Então, se você pensa assim: "Ah, será que o esforço hoje vai valer a pena no futuro?", eu acho que a pergunta tá errada, a gente tem que pensar melhor para entender essa crise. sim, Talvez imaginar assim: "Ah, hoje, né, eu tô conseguindo colher alguma coisa de bom, assim, colher algum fruto hoje", sabe. Acho que nem tudo a gente consegue ter de, sei lá, colher os frutos no mesmo momento que a gente vai plantar, né. total. Mas colocar todas essas as suas fichas no futuro pode ser alguma coisa bem problemática, É porque aí sempre vai inatingível. ser futuro, sempre vai É, ser, tipo, fui promovida, ai, será que todo o meu esforço vai valer a pena para daqui 5 anos eu ser promovida de novo? E aí você não vai, acho que, chegar nesse ponto que é o ponto que talvez essa pergunta tenha colocado como valer a pena, né, um ponto futuro, né. é, Então talvez repensar, não sei, repensar. faz sentido? Faz sentido, faz sentido. E eu acho que, a felicidade, ela é um negócio que a gente tá colocando cada vez mais no futuro, bizarramente, isso é surreal, porque Uhum. ou no futuro ou no passado, né. Tipo, ou É. assim: "Ai, nossa, quando eu era mais nova, não tinha preocupações, eu era feliz", ou não, Uhum. quando eu tiver aposentada, fazendo o que eu quiser, eu vou ser feliz. E Sim. nunca é no agora, porque eu acho que é como se o agora sempre fosse o momento do trabalho, da Uhum. construção. É Uhum. agora que você tá construindo, e quando você constrói, você não pode ser feliz, porque você tá trabalhando para a sua felicidade. Sim. E se você coloca isso agora,
Tipo, no hoje, o que me deixa feliz dentro desse esforço, vai? Uhum. Porque ela tá falando, esse esforço vai valer a pena. Nesse esforço, algo já tá valendo a pena, né? Porque às vezes é isso, é o que você tá aprendendo, é Uhum. o convívio com as pessoas que você tem. Tipo, se eu chego no meu Sim. trabalho, eu não amo o que eu faço ali praticamente, mas eu gosto das pessoas que estão em volta de mim. Eu gosto da renda que isso me gera. Sim. Eu gosto, entendeu? Dessa estabilidade, da minha independência financeira. Acho que é importante a gente valorizar, né, o momento de agora, assim. E não é uma coisa fácil. A gente tá muito Nossa, acostumada a fazer essa projeção, né. sempre. Então, talvez, assim, ouvindo isso que a gente tá conversando, talvez a resposta não esteja óbvia para essa pergunta, né. Mas se você continua apostando essas suas fichas no futuro, você não vai se cobrar de pensar no agora, sabe. Então talvez, a partir do momento que a gente comece a conversar sobre essa crise, a gente tente deixar as nossas anteninhas um pouco mais precisas para entender o que tá me deixando feliz hoje. Sim. Com certeza alguma coisa tá contribuindo, sabe. Eu acho que, enfim, se a gente não presta atenção, a resposta nunca vai aparecer. Talvez a resposta não exista hoje, mas talvez seja porque a gente não tá prestando Prestando muita atenção. atenção, né. Exato, é o ovo ou a galinha, né? Aquela coisa, tipo. Uhum. E às vezes quando você presta atenção, surge, né? Ou Sim. você trabalha pra fazer surgir. É, eu acho. Gostei, Ju. Eu acho que assim, pra fechar, eu queria ler um texto que eu achei maravilhoso e que eu acho que tem tudo a ver com todo esse debate, que é de uma advogada, dramaturga, enfim, e cronista que chama Becky S. Corish. Corish, não sei como é que pronuncia o nome dela certo. Mas enfim, é um textinho que ela postou, acho que na Folha de São Paulo, falando assim: a vida não dá trégua. São tarefas ininterruptas, uma colada na outra, que parecem não caber nas 24 horas do dia. É muita demanda. Falta tempo. É o que cansamos de dizer. Mentira. O que falta são pausas, silêncios, vazios. O que falta é a falta. Falta um pouco de nadas, tempos e espaços não preenchidos. Falta um dia sem Wi-Fi, sem redes sociais, sem TikTok. Falta ouvir o tic-tac dos minutos. Falta saber no que se ligar e quando se desligar. Falta coragem para ficar a sós. É a nova fobia coletiva. Medo do silêncio e da solidão. Preciso. Precisa, né? Doeu. Cirúrgico. Doeu e bateu forte Bateu aqui. forte. Porque eu acho que esse é o ponto, assim. Vamos criar espaços vazios. Porque eu acho que quando a gente cria espaços vazios, a gente se permite saber um pouco mais da gente, né? Uhum. E a gente Sim. preenchendo o nosso tempo o tempo inteiro, Exato. às vezes você esquece de deixar o vazio Com acontecer. certeza. E eu tenho muita certeza de que são nesses momentos que as reflexões profundas vêm. Uhum, não é até que o banho é tão Exato, porque ainda bem que no banho a gente não consegue ficar no celular. no celular, porque eu acho que se ficasse no celular, o banho também não seria um momento de Epifania de insights, insight. Porque é isso, às vezes a gente tá, sei lá, no ônibus, numa fila, aquele microsegundo de espera é o suficiente pra gente pegar o celular e começar a olhar. A gente não consegue. É exatamente essa fobia. Mas se a gente pula um pouco essa etapa do gatilho automático, talvez a gente comece a pensar em algumas coisas, como quem não quer nada. E aí, eu acho que pra mim, pelo menos o exercício mais prático é, no ônibus, em filas, caminhando, não pegar o celular. Até Nossa. deixar de ouvir, tipo, podcast. Às vezes é legal a gente ter os nossos momentos pra, tipo, ouvir uma notícia, pra, enfim, discutir algum assunto. Mas é importante esse momento. Nada, né? É. Sem nada. A gente parece que inspira, sabe? Mas não Nunca bota pra solta, fora, nossa. sabe? Então você começa sei lá, você tem tanta informação sem processar, ou a sua cabeça vai pifar, ou enfim, Uhum. você também não é capaz de produzir as suas próprias reflexões, é capaz de, tipo, sei lá, pensando em como eu deveria agir nessa situação, procura um tutorial no YouTube, procura não sei o que lá. Não, às vezes tá muito mais Em você. em você, né? E A uma gente coisa que tem parece que óbvia, mas é muito difícil. Pra mim é muito difícil isso. vamos inspirar mais. Sim. Ju, obrigada por topar participar. Eu que Passou muito agradeço rápido. pelo convite. Obrigada demais. Espero que a nossa crise tenha ajudado as pessoas que vão ouvir, ajude as pessoas que vão Com ouvir. certeza. E vamos ficar mais em paz com as nossas crises, eu acho, né? Sim. Principalmente a do tempo. A gente tem tempo, né? Sim. Tudo passa. Obrigada. Tô em crise. Lembrando que esse podcast não é uma resposta definitiva e nem uma ajuda profissional. Se você tá em crise séria, procura a ajuda de um especialista.